O soco de Miguel acertou em cheio o maxilar de João, e quando pelo corredor movimentado da Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa. Em segundos, os dois jovens rolavam pelo chão, ofegantes e cheios de raiva, sem imaginar que aquele mal-entendido violento seria o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Os alunos pararam, alguns gritando para separá-los, enquanto o segurança da faculdade corria na direção deles. Miguel, com os punhos cerrados e o rosto vermelho, sentia o coração bater como um tambor. Há semanas ele observava João de longe, aquele rapaz de cabelos castanhos ondulados e olhos castanhos profundos que parecia sempre calmo e distante nas aulas de literatura portuguesa que partilhavam. Eram amigos, ou pelo menos Miguel achava que sim. Conversavam sobre livros, sobre a vida em Lisboa, sobre os sonhos de futuro. Mas naquela manhã, quando Miguel viu João abraçado a outro rapaz no pátio interno, sussurrando algo que parecia íntimo, algo dentro dele explodiu. Ciúmes, raiva, confusão. Ele pensou que João estava a brincar com os sentimentos dele, que talvez soubesse do segredo que Miguel guardava há anos e estivesse a troçar. Agora, no chão frio do corredor, com o gosto de sangue na boca, Miguel gritava palavras que nem ele próprio entendia completamente. João defendia-se, empurrando com força, os olhos cheios de surpresa e dor. Não era a primeira vez que se aproximavam assim, mas nunca com tanta violência. O segurança finalmente os separou, segurando Miguel pelos ombros enquanto João se levantava, limpando o lábio partido. Os olhares deles cruzaram-se por um instante, e ali, no meio do caos, Miguel sentiu um aperto no peito que não era só raiva. João murmurou algo baixo, quase inaudível no meio do barulho. Os dois foram levados para a sala do diretor, onde o ar cheirava a papel velho e café frio. Miguel sentou-se numa cadeira dura, o coração ainda acelerado, pensando no que o levara até ali. Ele crescera em Coimbra, numa família tradicional onde o pai falava sempre de honra e dever. Ser diferente não era opção. João, por sua vez, vinha de uma família mais aberta em Lisboa, mas mesmo assim carregava o peso do silêncio. Naquela tarde, enquanto esperavam a decisão da faculdade, o silêncio entre eles era pesado como chumbo. Miguel olhava para as mãos machucadas e pensava em como tudo começara inocentemente, nas aulas partilhadas, nas conversas sobre Camões e Pessoa que os aproximaram. Ele admirava a forma como João falava, com paixão contida, como se escondesse um mundo inteiro atrás das palavras. Mas o mal-entendido crescera como uma sombra. Talvez João tivesse notado os olhares de Miguel, talvez tivesse sentido a mesma atração silenciosa. Ou talvez Miguel tivesse interpretado tudo errado. O diretor entrou, sério, e avisou que uma briga como aquela podia levar à suspensão. Os dois saíram juntos, sem falar, caminhando pelo corredor agora vazio. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando o chão de azulejos antigos. Miguel parou de repente, virando-se para João. "Porquê?", perguntou, a voz rouca. João olhou para ele, os olhos ainda vermelhos da luta. "Tu não entendes nada, Miguel." Aquelas palavras ficaram a ecoar na cabeça de Miguel durante todo o caminho para casa, num pequeno apartamento perto do Rio Tejo. Ele deitou-se na cama, revivendo cada momento. A amizade deles começara há 6 meses, quando João o ajudara num trabalho sobre a literatura contemporânea portuguesa. Miguel sentira-se visto pela primeira vez, como se João compreendesse o conflito interno que ele carregava. Mas agora, tudo parecia destruído. Do outro lado da cidade, João caminhava pelas ruas estreitas do bairro Alto, pensando no mesmo. Ele também guardava segredos. O rapaz com quem Miguel o vira era apenas um amigo de infância que o ajudava a lidar com a pressão familiar. João nunca ousara dizer a ninguém o que realmente sentia por Miguel. A briga fora o catalisador de tudo o que ele reprimia. Naquela noite, os dois dormiram mal, cada um no seu quarto, mas com os pensamentos ligados de forma inexplicável. O dia seguinte trouxe a rotina da universidade, mas o ar entre eles mudara. Nas aulas, evitavam-se, mas os olhares cruzavam-se. Miguel sentia a culpa crescer. Talvez tivesse agido por impulso, por medo de admitir o que sentia. João, por sua vez, questionava-se se valia a pena continuar a esconder-se. A pressão da sociedade em Portugal, mesmo sendo um país progressista, ainda pesava nas famílias conservadoras como a de Miguel. Ele lembrava-se das conversas com o pai ao telefone, sobre casamento e netos, sobre ser um homem, de verdade. João, mais próximo da família, sentia o apoio da mãe, mas o pai ainda evitava o tema. A amizade deles, que começara tão leve, agora carregava o peso de uma possível verdade. No final da semana, Miguel decidiu falar. Encontrou João no mesmo corredor onde tudo explodira. "Desculpa", disse simplesmente. João parou, surpreendido. "Eu também errei", respondeu. Mas as palavras não foram suficientes. O mal-entendido ainda pairava, como uma nuvem antes da tempestade. Eles sentaram-se num banco do jardim da faculdade,
sob as árvores antigas, e começaram a conversar de verdade pela primeira vez. Miguel falou do seu medo de ser diferente, da solidão que sentia em Coimbra. João ouviu, os olhos suavizando. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. O dia terminou com um aperto de mão hesitante, mas algo mudara. O conflito interno de cada um começava a ganhar forma, preparando o terreno para revelações maiores. Miguel voltou para casa com o coração mais leve, mas ainda confuso. João ficou no campus até tarde, pensando em como a vida podia virar com um simples soco. A universidade continuava o seu ritmo, mas para eles, o mundo começara a abrir-se de forma inesperada. No dia seguinte, o corredor da Faculdade de Letras parecia diferente, menos hostil, como se o ar tivesse sido limpo pela conversa anterior. Miguel chegou cedo, o hematoma no rosto ainda visível, e encontrou João já sentado na sala de aula, folheando um livro de poemas de Sofia de Melo Brainer. Os olhares cruzaram-se novamente, mas desta vez sem raiva, apenas com uma curiosidade cautelosa. Depois da aula, caminharam juntos até ao café do campus, onde o cheiro de pastel de nata misturava-se ao barulho de conversas estudantis. Miguel pediu um expresso, João um chá verde, e ali, entre mesas de madeira velha, começaram a desmontar o mal-entendido camada por camada. Eu vi-te com aquele rapaz, confessou Miguel, a voz baixa. Pensei que estavas a esconder algo ou a troçar de mim. João sorriu tristemente, mexendo o chá com a colher. Aquele era o meu irmão mais velho. Ele veio de Porto só para me ajudar a lidar com umas coisas da família. Eu nunca estive com ninguém assim. As palavras caíram como uma pedra no lado quieto da mente de Miguel. Ele sentiu o peito apertar, não de ciúmes agora, mas de alívio misturado com vergonha. João continuou, falando da sua própria luta. Cresceu em Lisboa, mas a família do lado do pai ainda tinha raízes conservadoras no norte. A mãe aceitava, o pai fingia não ver. Miguel contou da sua infância em Coimbra, das festas de família onde todos esperavam que ele trouxesse uma namorada. Eu sempre soube, mas nunca disse em voz alta, admitiu, olhando para o chão. João estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Miguel. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, os dois sentiram que podiam ser honestos. A conversa estendeu-se por horas, até o café fechar. Caminharam pelo jardim da universidade, sob o céu de fim de tarde avermelhado. Miguel falou dos amigos que se afastaram quando suspeitaram, da solidão que o acompanhava nas noites longas. João partilhou as noites em que escrevia poemas escondidos no computador, sobre amores impossíveis. A amizade transformava-se lentamente em algo mais profundo, um laço construído sobre vulnerabilidade. Mas a pressão externa não tardou. No fim de semana, Miguel recebeu uma chamada do pai, perguntando por que não ia à casa mais vezes. Preciso de ti aqui, filho. A empresa familiar espera. Miguel mentiu, dizendo que os estudos ocupavam-no. Do outro lado, João enfrentava a mãe, que notara o hematoma e perguntara se estava tudo bem. É só uma discussão com um amigo, respondeu ele, mas o olhar da mãe dizia que ela sabia mais. Na segunda-feira, voltaram à rotina, mas agora com olhares cúmplices nas aulas. Um professor notou a mudança e comentou em tom leve sobre como a literatura une as pessoas. Eles sorriram em silêncio. No entanto, o conflito interno crescia. Miguel questionava-se se valia a pena arriscar tudo pela conexão que sentia. João, mais confiante, propôs um passeio pelo rio Tejo ao fim da tarde. Sentados num banco perto da ponte 25 de Abril, conversaram sobre o futuro. E se as famílias descobrirem? Perguntou Miguel. João olhou para o horizonte. Então lidamos com isso juntos. Aquela frase ficou gravada. Mas a vida não era só conversa. Um amigo comum, Tiago, começou a suspeitar. Vira-os juntos mais vezes e fez uma piada inocente que deixou Miguel tenso. A pressão social em Lisboa, embora mais aberta que noutras partes de Portugal, ainda trazia olhares e sussurros. Miguel sentiu o pânico subir. Naquela noite, sozinho no apartamento, pensou em desistir, em voltar para Coimbra e esquecer. João, por sua vez, escreveu um poema curto e enviou por mensagem. Não tenhas medo do que somos. As palavras tocaram Miguel de forma profunda. No dia seguinte, encontraram-se novamente no corredor, o mesmo onde a briga acontecera. Desta vez, pararam e sorriram. O mal-entendido dera lugar a uma compreensão mútua. Mas o caminho ainda era longo, cheio de escolhas e consequências. Miguel decidiu contar um pouco mais sobre a sua família, sobre o pai que esperava um herdeiro tradicional. João ouviu e ofereceu apoio silencioso. A amizade evoluía para algo que nenhum dos dois nomeava ainda, mas que ambos sentiam no peito. O fim da semana trouxe uma pequena vitória. Participaram juntos num seminário sobre identidade na literatura portuguesa moderna,
e as suas contribuições complementaram-se perfeitamente. Os colegas aplaudiram, alheios ao significado real. Miguel sentiu-se vivo pela primeira vez. João, ao seu lado, sentiu o mesmo. Mas a sombra da família pairava. Uma carta chegou para João do tio do Norte, convidando-o para uma reunião familiar. Ele sabia que era um teste. Miguel ofereceu-se para acompanhar, mesmo que em segredo. A jornada emocional começava a ganhar contornos mais definidos, com sacrifícios e decisões que testariam a força dos dois. O seminário terminou com aplausos e conversas animadas, mas para Miguel e João o verdadeiro teste começava fora das paredes da universidade. Caminhando para o metro, João mencionou a carta do tio. Eles querem que eu vá a Braga no próximo fim de semana. Falam de tradição, de casamento. Miguel sentiu o estômago apertar. Sabia o que isso significava para famílias como a de João. Eu vou contigo, se quiseres. Como amigo. João aceitou com um sorriso grato. No comboio para o norte, os dois sentaram-se lado a lado, conversando baixo sobre tudo e nada. Miguel falava da sua própria família em Coimbra, do pai que gerava uma empresa de vinhos e esperava que o filho seguisse o mesmo caminho. João ouvia, apertando discretamente a mão dele quando ninguém olhava. Em Braga, a casa familiar era grande e cheia de retratos antigos. O tio recebeu-os com abraços fortes, mas o olhar era avaliador. Durante o jantar, as perguntas vieram, sobre namoradas, sobre planos de futuro. João desviou como pôde, Miguel ajudou com histórias neutras. À noite, no quarto de hóspedes, os dois deitaram-se em camas separadas, mas o silêncio era cúmplice. Obrigado por estares aqui, sussurrou João. Miguel respondeu com um simples, sempre. De volta a Lisboa, a pressão aumentou. Tiago, o amigo comum, começou a fazer perguntas diretas depois de ver uma mensagem no telemóvel de Miguel. Vocês estão estranhos ultimamente. Há algo que eu deva saber. Miguel negou, mas o pânico instalou-se. João, mais calmo, sugeriu que falassem com Tiago abertamente, mas Miguel recusou. O medo de perder o amigo era real. A universidade trouxe novos desafios. Um projeto em grupo colocou-os a trabalhar juntos com outros colegas, e as horas passadas na biblioteca tornaram-se momentos de intimidade disfarçada. Miguel sentia o coração acelerar sempre que João se aproximava para mostrar um texto. João, por sua vez, lutava com o desejo de ser honesto consigo mesmo. Uma noite, após uma sessão longa, caminharam pelo Chiado. Pararam no miradouro, olhando as luzes da cidade. Eu acho que estou apaixonado por ti, disse João de repente, a voz trêmula. Miguel parou, o mundo girando. Eu também sinto o mesmo desde o primeiro dia. O abraço que se seguiu foi breve, mas carregado de promessa. No entanto, a realidade bateu forte. O pai de Miguel telefonou exigindo que ele voltasse para casa nas férias. A empresa precisa de ti. E arranja uma boa rapariga. Miguel desligou com as mãos trêmulas. João ofereceu apoio, propondo que passassem o fim de semana juntos em Cascais. Lá, longe dos olhares, conversaram sobre o futuro. Miguel falou de desistir da arquitetura e seguir algo mais alinhado com o coração. João encorajou, mas também confessou o seu medo de desiludir a mãe. A amizade com Tiago deteriorou-se quando ele os viu de mãos dadas num café discreto. Eu sabia, disse Tiago, mas o tom era de decepção. Não era isto que eu esperava. Miguel sentiu a traição como uma facada. João tentou mediar, mas o dano estava feito. A pressão social crescia, mas também fortalecia o laço entre eles. Decidiram manter a discrição, mas o amor crescia. Miguel começou a escrever diários escondidos, poemas curtos sobre olhos castanhos e corredores iluminados. João lia-os em segredo e respondia com os seus próprios. A universidade tornou-se o refúgio, onde podiam ser eles mesmos nas pequenas coisas. Um professor de literatura notou a mudança nos trabalhos deles e elogiou a profundidade emocional. Eles sorriram, sabendo o verdadeiro motivo. Mas a crise familiar aproximava-se. O pai de João marcou uma visita a Lisboa, e Miguel sentiu o peso. Decidiram enfrentar juntos. A jornada de crescimento pessoal acelerava, com escolhas difíceis e consequências reais. Miguel aprendeu a valorizar a própria voz, João a não temer o julgamento. O corredor da faculdade, palco da briga inicial, agora testemunhava olhares externos e mãos que se tocavam rapidamente. O mal-entendido dera lugar a uma verdade que os unia cada vez mais. A visita do pai de João trouxe tensão máxima. O homem chegou de carro, sério e direto, exigindo explicações sobre o futuro do filho. Miguel esperou no apartamento, nervoso, enquanto João enfrentava a conversa na sala de estar. Palavras duras foram trocadas, sobre responsabilidades, sobre honra familiar.
João defendeu-se com calma, mas o pai notou algo no olhar dele. "Há uma rapariga?" perguntou. João hesitou, depois disse a verdade parcial. "Não é uma rapariga." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai saiu sem despedida, deixando João abalado. Miguel entrou, abraçando-o sem palavras. "Vamos superar isto." Mas a consequência veio rápida. A mãe de João telefonou chorando, pedindo tempo. Miguel enfrentava o seu próprio drama. O pai descobrira através de Tiago uma mensagem ambígua e exigiu que ele voltasse imediatamente para Coimbra. "Isto não é vida para ti." Miguel recusou, pela primeira vez na vida. O sacrifício foi grande, a família cortou o apoio financeiro. João ofereceu dividir o apartamento, mas Miguel sentiu o peso da dependência. Decidiram trabalhar meio período numa livraria perto da universidade para aguentar. As noites tornaram-se longas, cheias de conversas profundas sobre identidade e futuro. Miguel questionava-se se valera a pena perder a família. João lembrava-lhe que a verdadeira família eram aqueles que aceitavam. Um amigo de João, uma rapariga da literatura, descobriu e apoiou-os abertamente, tornando-se aliada. Mas Tiago espalhou rumores discretos no campus, criando olhares estranhos. A pressão social testava-os diariamente. Miguel teve uma crise numa noite chuvosa, chorando no ombro de João. "Eu não sei se consigo." João segurou-o firme. "Consegues, porque estamos juntos." A escolha de Miguel de ficar em Lisboa foi o ponto de viragem. Ele começou a ver a arquitetura não como obrigação familiar, mas como paixão própria. João escreveu um ensaio sobre literatura queer portuguesa, apresentando-o na aula com orgulho silencioso. A universidade tornou-se o espaço de crescimento. No entanto, o clímax aproximava-se. O tio de João organizou uma reunião familiar em Lisboa para resolver as coisas. Miguel decidiu acompanhar como apoio moral. No restaurante escolhido, as palavras duras voaram. O tio falou de tradição, o pai de João de decepção. João levantou-se, calmo mas firme. "Eu amo um homem. E ele ama-me." O silêncio foi quebrado pelo choro da mãe. Miguel segurou a mão de João debaixo da mesa. A reunião terminou sem resolução, mas com uma semente plantada. De volta ao corredor da faculdade no dia seguinte, os dois pararam no mesmo local da briga inicial. Miguel olhou para João. "Obrigado por me mostrares quem sou." O abraço que se seguiu foi longo, público desta vez, ignorando olhares. A traição de Tiago veio à tona quando ele pediu desculpa, admitindo o medo próprio. A amizade recuperou-se lentamente. Miguel sacrificou o conforto familiar pela verdade. João enfrentou o pai com cartas honestas. O crescimento era real, doloroso mas libertador. A sociedade portuguesa, com as suas leis progressistas, ainda tinha sombras pessoais que eles aprendiam a iluminar. A jornada aproximava-se do fim, mas com lições profundas gravadas no coração de cada um. Os meses seguintes trouxeram mudanças subtis mas profundas. Miguel conseguiu um estágio numa empresa de arquitetura em Lisboa, independente da família. O pai, após meses de silêncio, enviou uma mensagem curta: "Orgulho do teu esforço." Não era aceitação plena, mas um começo. João reconciliou-se parcialmente com o tio, que admitiu que o tempo mudava as coisas. A mãe de João visitou Lisboa e conheceu Miguel num jantar simples, onde o abraço inicial foi hesitante mas genuíno. Tiago tornou-se aliado verdadeiro, ajudando nos projetos da universidade. Os dois jovens continuaram a crescer juntos, partilhando sonhos de uma vida onde pudessem ser livres. Nas aulas, as contribuições deles enriqueciam debates sobre identidade e literatura. Um professor convidou-os para uma conferência sobre diversidade em Portugal, onde falaram anonimamente das suas experiências. O público aplaudiu, e eles saíram mais fortes. O corredor da Faculdade de Letras, outrora palco de violência, tornou-se símbolo da reconciliação. Uma tarde de primavera, sob o sol quente que entrava pelas janelas altas, Miguel parou João no mesmo ponto. "Lembras-te daquela briga?" João riu suavemente. "Como esquecer? Foi o melhor mal-entendido da minha vida." O abraço que se seguiu foi natural, cheio de amor e gratidão. Alunos passavam, alguns sorrindo discretamente. A sociedade evoluía, e eles com ela. Miguel visitou Coimbra uma vez, explicando ao pai com calma. O homem ouviu, sem aceitar tudo, mas respeitando a escolha. João levou Miguel à casa familiar no norte, onde o tio ofereceu vinho e conversas longas sobre vida. A amizade com os colegas aprofundou-se, criando uma rede de apoio. Os sacrifícios iniciais deram frutos. Miguel publicou um artigo sobre espaços inclusivos na arquitetura, João terminou o curso com distinção e um poema dedicado a eles. A vida universitária aproximava-se do fim, mas o futuro brilhava.
Eles planeavam uma viagem juntos pelo Alentejo, simbolizando liberdade. O amor entre eles, nascido de um soco e de uma verdade revelada, transformara-se em alicerce sólido. Conflitos internos resolvidos, pressões familiares suavizadas, a identidade abraçada com orgulho. Portugal, com as suas ruas antigas e luz dourada, testemunhava o crescimento de dois homens que escolheram ser autênticos. No último dia de aulas, pararam novamente no corredor. Miguel olhou para João e sorriu. Estamos aqui. João respondeu com um beijo leve na testa. O mundo continuava, mas para eles era só o começo de uma vida plena. A jornada emocional completara o ciclo, deixando lições de coragem e compreensão. Será que o amor verdadeiro consegue sempre superar os mal-entendidos e os preconceitos sociais?